Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os endereços IPs, tá? Endereços de identificação dos computadores em uma rede, tá? Vamos aqui, ó. Devido ao grande uso das redes de computadores locais e à internet, existe uma classificação empregada para os endereços IPs utilizados principalmente em redes privativas. Neste contexto, considere os seguintes endereços IPs. Aí você tem aqui três endereços que ele te deu, ó: 10.0.0.254, 172.30.011, 192.168.455. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta desses endereços IPs conforme as suas classes, tá? Pessoal, para a gente responder essa questão, vamos avançar aqui um pouquinho, para que eu possa fazer uma revisão rápida aqui com vocês sobre o que nós chamamos de IP ou Internet Protocol, tá? Que seria a tradução, né, literal, protocolo de internet. O protocolo de internet, pessoal, ele vai permitir a identificação dos computadores nas redes, tá? Qualquer dispositivo que esteja em uma rede de computadores, e isso inclui a internet, ele precisa de um endereço IP, tá legal? E este endereço IP, ele funciona ali como se fosse uma espécie eh, de CPF do seu computador. Então ele tem que ter um endereçozinho único naquela rede para que ele não possa, digamos assim, ser confundido com outro computador. Tá legal? E aí o que que acontece? Esse endereço IP, ele foi criado em 1981, uma versão, que é a versão 4, a gente chama de IPv4, versão 4, e é esse modelo que a gente está mais acostumado, ó. É esse modelozinho que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, 192.168.5.18, tá? Esse endereço aqui é um endereço na versão 4. Ele tem 4 números separados por pontos. E cada número desse aqui, ó, cada um deles pode ir de 0 até 255. Aqui de 0 até 255. Aqui também de 0 até 255. E aqui de 0 até 255. Então você não vai ver um IP na versão 4, por exemplo, com um número assim, ó: 315.30.10.295. Não vai. Por quê? Porque aqui já extrapolou, ó. Passou de 255, não pode. Aqui beleza, mas aqui já passou também, não pode. Beleza? E este IP que foi criado, né, esse modelo em 1981, ele consegue gerar um total, através das suas combinações, de 4,3 bilhões de endereços, aproximadamente, ok? Parece muito, né, Alan? É, e de fato, pessoal, é muito. Porém, hoje você tem computadores, celulares, TVs, carros, geladeiras, roteadores, ar-condicionados, todos eles são dispositivos hoje que podem e muitos entram na internet, muitos estão conectados, principalmente com o que a gente chama de internet das coisas, onde você tem agora objetos, eletrônicos, relógios, vários desses eletrônicos hoje eles já estão conectados na internet. E se estão na internet, estão na rede, eles precisam ter um endereço IP. Então este número aqui, ele já é insuficiente hoje. Na verdade, ele começou a ser percebido que ia ser insuficiente já há muito tempo. Por isso que em 1998 eles criaram uma outra versão, que é a versão 6, tá? Essa versão a gente ainda está no processo de transição, né? Muitos ainda utilizam esse IP na versão 4 e a gente está migrando para a versão 6. Qual é a vantagem? A vantagem aqui, ó, é a quantidade de endereços que ele vai poder gerar. Ele vai poder gerar aí um total de 341 decilhões de endereços. Então é um número absurdamente alto e dá para todo mundo acessar sem nenhum problema. Agora, o formato dele também muda, tá? Ó, ele fica com esse formatozinho aqui um pouco mais estranho. Os números agora também se misturam com letras, tá? Um código
hexadecimal, onde você tem números e letras de A a F, tá? E aqui, eles são separados também por 2 pontos, tá? Então ficaria assim, beleza? Quando a gente fala nessa versão mais antiga, mas que ainda hoje é utilizada, que é a versão 4, a versão IPv4, a gente vai ter as suas classes, que é o que diz a questão. A versão 6, a IPv6, ela não tem classe, tá? Mas a 4 tem. E ela tem um total de 5 classes, que seria 5 divisões de grupos de IP. A primeira divisão, o primeiro grupo, são para IPs de grandes organizações, de grandes empresas. São IPs que eles chamam de classe A. Já empresas de médio porte, né? Empresas de médio porte seria aqui, ó, classe B. E pequenas empresas, inclusive entra aqui você, né, aqui na sua casa. Porque aqui empresa, pessoal, é sinônimo para rede, tá? Então aqui seria grandes redes, redes de médio porte e redes de pequeno porte. Porque as grandes organizações, elas vão ter milhares de computadores, então precisa de uma rede gigante, né? E aqui não, na sua casa ou em redes pequenas, você vai ter ali no máximo uns 100 computadores, digamos assim, né? Então você pode ter redes menores e ele pode ser então nessa classe C. Tá legal? A classe D e a classe E, elas são classes especiais. Uma é reservada para o que a gente chama de multicast, tá? Envios de mensagem para vários destinatários. A gente não usa isso nas nossas redes. E uma outra é utilizada só para testes de redes. Tá legal? Então, resumidamente, vai sobrar para a gente aí, ó, 3 redes, 3 classes de redes, A, B, C. E aí nós vamos ter que identificar nessa questão se aqueles IPs eles são de classe A, de classe B e de classe C. É como se eu perguntasse para você assim, ó, esse número aqui de telefone, ó, vou colocar um número aqui, ó, 996622315. Númerozinho aí hipotético. Este número, se eu perguntar para você, de que estado ou de que cidade é esse número? Só olhando para esse número aí, você não consegue descobrir. Você não sabe. Mas, se eu colocar aqui na frente assim, ó, 85. Opa, agora eu sei que esse número, ele é do estado do Ceará, mais especificamente na cidade de Fortaleza. Se eu trocar esse número aqui por 88, então agora eu consigo saber que ele é do interior do estado do Ceará. Ou, se eu substituir isso aqui, ó, por exemplo, 11, agora eu sei que esse número ele é de São Paulo. Então, este númerozinho que aparece aqui na frente, esses 2 números aqui, são eles que determinam de onde aquele número é. No caso dos IPs, é muito semelhante. Por quê? Porque é o primeiro númerozinho que aparece aqui, ó, lembra? Ele é representado, o IP, ó, por 4 números, né? Então eu tenho aqui, ó, o número 1, que é o x, ponto, x, ponto, x, ponto, x. É este número aqui, ó, que vai dizer se ele é classe A, se ele é classe B ou se ele é classe C, tá bom? Se ele começar de 0 e for até 127, ele é classe A. Se ele for de 128 até 191, ele é classe B. E se ele for de 192 até 223, ele é classe C. Só que a questão, ela foi ainda mais específica. Ela disse sobre as redes privadas. Quando a gente fala de redes privadas, redes internas das empresas, é ainda mais fácil. Por quê? É só você olhar o seguinte, ó. Começou com 10, é classe A. Começou com 172, é classe B. E começou com 192, é classe C. Por isso que se você for pesquisar aí o roteador da sua casa, da sua empresa,
né? Muito provavelmente ele vai estar assim, ó, 192, 168, 01, o 02. E este primeiro número aqui, ó, já está identificando. 192, ele é classe C, tá bom? Então, 10 é classe A, 172 é classe B e 192 é classe C. Portanto, se eu voltar aqui, ó, é só a gente analisar. Então, eu tenho, ó, o primeiro começa com 10. Se começa com 10, isso é classe A. O segundo, 172. Se é 172, isso é classe B. E o terceiro, 192. Opa, 192. Isso é classe C. Portanto, o nosso gabarito está aqui, ó. Item 1, classe A. Item 2, classe B. E item 3, classe C.